Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Vamos falar de Ainda Estou Aqui. Esse filme estreou essa semana nos cinemas, finalmente, e já teve recorde de bilheteria, uma notícia muito boa, porque o cinema nacional é incrível. Esse filme, obviamente, está tendo muita repercussão, porque ele vai ser um dos candidatos do Brasil ao Oscar, né? Tá ainda tentando uma vaga no Oscar. Eu sempre gosto de reforçar o quanto que nosso cinema é maravilhoso, diverso. A gente tem muitos gêneros de filmes nacionais, muitos cineastas incríveis, então vale muito a pena conhecer. Infelizmente também o acesso ao cinema nacional sempre é mais difícil, mas sempre que você puder, vá ao cinema assistir os nossos filmes, principalmente na semana de estreia, porque quanto mais pessoas assistem na semana da estreia, mais tempo esse filme fica rodando por aí. Esse filme é uma adaptação do livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que eu fiz um vídeo há algumas semanas falando sobre o livro especificamente, então eu vou deixar aqui na caixa de descrição para você poder conferir sobre o livro. Mas o que eu vou dizer agora, que eu vou repetir, no livro, o Marcelo Rubens Paiva, ele vai fazer um panorama, né? Ele vai fazer uma autobiografia, na realidade, do que aconteceu com a família dele ali no período da ditadura, quando o pai dele, o Rubens Paiva, foi convidado a fazer um depoimento e ele nunca mais volta. E a partir daí a vida dele se transforma completamente. Ele ainda era muito criança. E aí nesse livro ele vai falar o que acontece com a mãe dele, principalmente, que se torna o arrimo da família. E ele, embora fosse muito pequeno, essas marcas são bastante profundas na família dele. O livro, ele vai trazer um panorama dessa mãe, principalmente, mas ele vai falar bastante do pai. Já o filme tem um enfoque um pouco mais específico, que o Walter Salles ele resolve contar essa história principalmente e somente pelo viés da mãe Eunice Paiva. E eu considero essa escolha muito assertiva, porque quando Walter Salles coloca a Eunice Paiva como protagonista, ele não vai falar agora apenas da mãe do Marcelo Rubens Paiva, e sim de todas as mães que tiveram perdidos, desaparecidos, mortos, entes queridos no período da ditadura. Então é como se ele pegasse essa mulher e colocasse ela como símbolo de uma época que foi muito dolorosa para o nosso país. Vamos do começo. O filme ele vai começar com uma atmosfera muito solar. Tem o primeiro ato desse filme, a primeira parte dele, uma atmosfera extremamente feliz. A gente vê as crianças da família, que eram 5 crianças, brincando na praia, jogando vôlei. Tem aquele mar maravilhoso do Rio de Janeiro, um dia ensolarado, aí as crianças encontram um cachorrinho, estão jogando vôlei, adotam um cachorrinho, levam para casa. Aí a gente é apresentado para aquela grande casa que fica praticamente de frente para o mar. E essa casa tá cheia de pessoas, tem comida na mesa, muita gente falando ao mesmo tempo, é um ambiente barulhento, cheio de alegria. Uma família extremamente feliz, uma família alegre, unida, com seus problemas, com as suas questões de adolescente e tal. E esse começo, ele é de fundamental importância para a gente começar a construir o que vai vir adiante. Porque o que se segue depois desse primeiro momento do filme vai contrapor todo esse começo. A gente vai perder todo esse lugar do solar, das luzes, dos barulhos, e a gente vai dar lugar a um ambiente dessa casa que vai se tornar escuro, silencioso, sussurrado. Depois que a gente tem toda essa apresentação, vai acontecer o fato do Rubens ser convidado a ir depor. Ninguém sabe direito por que ele tá indo depor, porque até então a Eunice Paiva não sabia o que estava acontecendo para ele ter que ir depor, porque, para quem não sabe, ele já tinha sido deputado, só que aí quando chegou a ditadura militar, ele não estava mais trabalhando com política, com nada dessas coisas, então ele estava afastado. Então até então ela não sabia por que ele estava sendo preso, sabe? Não sendo preso não, na verdade, estava sendo levado para um depoimento amigável. E depois que ele vai para esse depoimento, tudo começa a desmoronar naquela família, né? Porque não se sabe exatamente para onde ele foi, quando ele volta, pessoas começam a ficar ali dentro da casa deles para ficar vigiando. Depois de um certo instante, de um certo momento,
momento ela vai também depor junto com a filha, enfim, as coisas começam a entrar nesse lugar bastante obscuro, que ninguém sabe direito o que está acontecendo. A história vai contar todo esse período em que ela passa tentando encontrar esse marido desaparecido. Os anos vão passando até chegar nos anos de 2014. Todo o protagonismo para contar essa história não está no lugar daqueles revolucionários armados, né? A gente não tem grandes cenas expositivas no filme de torturas. O lugar do protagonismo nesse filme para falar de ditadura militar está nessa mulher. Então a gente vai falar de uma mulher que é uma revolucionária, mas a revolução dela é de dentro. E a partir da falta de resposta em relação a tudo isso que estava acontecendo na vida dela, ela tem que segurar a peteca pra seguir adiante, porque afinal de contas ela tem 5 filhos para criar, tem uma dificuldade a partir de então financeira, inclusive, né, material, porque ela não consegue nem sacar dinheiro no banco, porque o marido não é tido como morto, né? Ele é tido como desaparecido, então ela não tem nem direito a essas questões materiais práticas do dia a dia. Então a revolução dessa mulher, ela é uma revolução que se dá de uma outra forma, que representa, na verdade, todas essas mulheres que ficaram abandonadas sem saber o que aconteceu com seus entes queridos, com maridos, com filhos, enfim. Então esse filme ele retrata essa revolução matriarcal, vamos dizer assim, né? A Eunice, ela torna-se uma revolucionária a partir do estudo. Depois ela torna-se advogada, ela vai começar a estudar direito depois de bem mais velha, e depois ela torna-se ainda uma ativista da causa indígena. Toda essa trajetória dela como uma grande revolucionária é em busca de justiça, né? De encontrar uma resposta pelo que aconteceu. E o coração desse filme é a Fernanda Torres. Ela construiu a Eunice nas sutilezas. Tudo aquilo que a montagem do filme vai nos mostrando, vai nos direcionando, que é aquele lugar solar, que vai passando por esse lugar sombrio, até os tempos de 2014 em que vai se buscando essa resposta, todas essas camadas também vão sendo pinceladas aos poucos pela Fernanda Torres. É o olhar dela que é muito expressivo, é o corpo dela, o jeito que ela caminha, o jeito que ela usa as suas mãos, uma mulher que o tempo todo conte os seus sentimentos, porque ela não quer desmoronar na frente dos filhos, ela tem que se mostrar uma fortaleza, porque ela tem que sustentar toda aquela família, então ela não pode desmoronar. E você vê toda essa ambiguidade da Fernanda Torres, dessa mulher forte, mas que ao mesmo tempo por dentro está completamente quebrada, destruída. Você vê todas as camadas dessa construção que ela nos dá de presente, gente. É um desbunde ver a Fernanda Torres em cena, e eu acho que é um personagem extremamente difícil, porque facilmente ele poderia cair numa interpretação mais melodramática. Para esse tipo de trabalho que a gente tá vendo uma situação tão real como foi a ditadura militar, o melodrama não caberia nessa estética. Então ela foge desse lugar do estereótipo da mãe desesperada que não tem uma resposta e que agora se torna uma grande vítima da sociedade, não. Ela pega tudo isso que acontece com ela e transforma numa força para ela conseguir continuar vivendo, seguir vivendo a sua vida. Eu acredito que muito desse trabalho vem do próprio material que o Marcelo Rubens Paiva escreveu, porque ele narrava muito bem a mãe dele no livro, de como ela era uma mulher resiliente, que pouco eles sabiam o que estava acontecendo com ela, porque ela não demonstrava muito. Então a Fernanda Torres, ela foi muito inteligente, sagaz na construção desse personagem. Tem muita técnica na construção desse personagem, mas ao mesmo tempo tem muita alma. A gente se torna muito cúmplice dela. A gente acaba sentindo as mesmas sensações, as mesmas emoções que ela sente ao longo do filme. E por isso que ela está sendo tão ovacionada por conta desse trabalho, porque é um trabalho muito sutil, muito delicado e magnífico. Todo o elenco é ótimo, igualmente. E o Selton Mello, que faz o Rubens Paiva, que ele aparece só na primeira parte do filme, ele tem um carisma exemplar, ele tem o tom certo, a medida certa desse personagem, ele é sensacional, ele cumpre muito bem a função dele no roteiro. As filhas, né, que são várias garotas, que são as filhas da família, e o garotinho que faz o Marcelo Rubens Paiva,
são igualmente ótimos. Eu gostei muito de todas, todo mundo tá muito bem orquestrado nesse filme. E existe uma passagem de tempo, né, bastante grande, que é ali dos anos 70, a gente depois vai para os anos de 1990 e poucos, 2000 por ali, e depois a gente vai para 2014. Durante os últimos anos da vida da Eunice, ela conviveu com Alzheimer. Então ela vai perdendo a memória, inclusive esse livro que o Marcelo Rubens Paiva escreve é muito para contrastar essa questão da memória que se tem de um acontecimento tão pesado como a ditadura e essa memória que ela vai se perdendo, né, por conta da doença. Quando ele dá esse título, Ainda Estou Aqui, é porque em algum momento, em alguns lapsos assim, é como se ela voltasse e dissesse, ainda estou aqui, eu não me perdi completamente nessa doença, né? E quando tem esse salto de tempo para 2014, já não é mais a Fernanda Torres. Então a gente vê a Fernanda Montenegro que faz os últimos minutos do filme e ela não diz uma palavra sequer, gente, mas só o olhar dela sentado numa cadeira de rodas, olhando para uma televisão, é um olhar assombroso de profundo, porque é aí que tá a diferença de grandes atores, né? Ela não precisa dizer uma sequer palavra pra gente entender tudo o que está acontecendo dentro dela. Porque ela naquele momento simplesmente é aquela personagem. Todos os pensamentos que ela deveria ter, ela está tendo naquele momento. Por isso que a gente enxerga o que ela está sentindo, porque tá tudo preenchido. É uma coisa muito invisível, mas quando você assistir você vai perceber. Eu me senti completamente arrebatada por essa cena da Fernanda Montenegro, porque eu acho que ela é tão maravilhosa que ela conseguiu trazer para o corpo, para tudo no estado físico dela, esse lugar de uma pessoa que perdeu tudo, né, que é a memória. Porque eu já vi algumas pessoas com Alzheimer e eu sei como que é esse olhar. E eu identifiquei ali. É assombrosamente maravilhoso, gente. Fernanda Montenegro não é à toa que é uma das maiores atrizes desse país, se não a maior atriz desse país. E nesse momento que eu vi essa cena, eu senti um misto de alegria, de tristeza, de raiva, porque eu senti alegria por estar vendo aquele trabalho tão imenso na minha frente, eu senti raiva por falta de respostas que ainda não temos até hoje em relação a desaparecidos da ditadura, né? Eu senti uma tristeza, porque é uma história triste no final das contas. Ela tem um encaminhamento para um final feliz, porque no final das contas a Eunice acaba conseguindo finalmente um atestado de óbito, ela consegue algumas respostas, mas é uma história triste, então eu senti um misto de emoções aqui dentro que há muito tempo eu não sentia assistindo um filme, e eu acho que é aí que reside a potência desse filme, porque ele não é uma coisa só, ele traz muitas perspectivas de sensações, de leituras, e eu acho, honestamente, ainda é muito cedo para dizer, mas que esse é um dos melhores filmes sobre a ditadura já feitos no Brasil, porque justamente ele traz uma perspectiva diferente das que a gente já assistiu, que é de ver os revolucionários armados, que é de ver cenas de tortura. Ele traz para uma realidade um lugar de representar todas as mulheres dessa nação que no final das contas se tornaram arrimo de tantas famílias, sabe? Então ele traz essa perspectiva da mãe, da mulher, que é muito importante, né? Ele traz uma perspectiva da gente entender como que fica uma pessoa que tem algum ente desaparecido por tantos anos. É essa perspectiva que esse filme traz. Quais são os efeitos colaterais da ditadura militar para quem fica? Para quem fica esperando uma resposta? Para quem ficou todos esses anos esperando uma resposta? Porque essa espera, essa falta de saber o que aconteceu, é tão cruel quanto ser torturado, quanto ser morto. Porque é uma morte lenta, uma morte que não... todo dia você morre um pouquinho com essa falta de resposta. Sem dúvida, é um dos melhores filmes já feitos. A forma como Walter Salles filma essa família é extremamente sensível
é um olhar gentil com essa família, respeitoso. É um filme brilhante, filmaço mesmo, vale muito a pena, merece todos os louros que está ganhando, sabe? E eu acho que é o que eu escrevi no meu texto de crítica lá no Instagram. A justiça é falha, ela é lenta, às vezes ela chega, às vezes ela não chega. Nem sempre a justiça traz a reparação histórica que a gente merece, mas muitas vezes quando a gente vê um filme como esses, né, a arte ela consegue trazer uma reparação. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse filme, se vocês estão ansiosos para assistir, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!